Pois bem, estamos falando então de Charles Spurgeon. Ele é muito conhecido, ele é muito falado, a gente tem muitos textos, muitas frases de impacto que ele dizia, mas para ele chegar nesse ponto das palavras que ele falava ser algo de impacto para aquela época e para nós ainda hoje, nós precisamos conhecer um pouquinho da história dele, da família dele, de onde que surgiu e tudo que ele passou. E quando eu vejo assim a vida dele, o que Deus fez através da vida dele, mesmo ele sofrendo por doenças, por situações terríveis, ele foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. A família do Charles Spurgeon, na verdade, ela é originária da Holanda, da região da Holanda. Só que na Holanda, por volta de 1570, depois do período da Reforma Protestante, quando começou a surgir a reforma em vários países, houve também o que nós chamamos de Contra-Reforma, que foi a partir de um concílio da Igreja Católica e com apoio de muitos reis da época, reis católicos, foi para oprimir e perseguir a reforma protestante que estava acontecendo. Então, devido a essa situação, essa reforma está havendo pela palavra de Deus e muitas situações posteriores. Então, o rei na época ali, o Filipe II, começou a perseguir a família do Spurgeon, que era uma família que já estava indo para o protestantismo, ou estava crendo, então, nessa reforma que estava acontecendo, não estava mais aceitando a doutrina que era imposta naquela época. E, por causa disso, a família do Spurgeon teve que fugir da região da Holanda e foi para a Inglaterra. Na Inglaterra também, nós estamos vivendo nesse período ali no século XVI, um tempo onde também está ocorrendo uma reforma. E diferente de outros locais, como a Alemanha, que começa ali com Martinho Lutero e vai seguindo depois, posteriormente, com o luteranismo, nós temos também na Escócia, na França, estão os huguenotes e presbiterianos, então alguns calvinistas, nós temos alguns grupos diferentes surgindo na Inglaterra. Na Inglaterra, a reforma ela não se deu por reformadores, por pregadores, mas ela ocorreu pelo rei, na verdade, da Inglaterra nesse período, que trouxe, então, devido aos seus objetivos próprios, trouxe para acabar com o domínio da Igreja Católica, então ele surgiu ali uma reforma e surgiu a Igreja Anglicana, que era uma igreja que pertencia ao Estado, ou seja, era o rei que determinava, então, da parte litúrgica da igreja, e era a partir daí que se denominavam quem seriam os pregadores, e nós vamos ver que nessa época toda na região da Inglaterra, até quem prega é muito perseguido, porque só pode pregar aquilo que é liberado pelo rei, ali desta região. Então, nós temos muitas situações acontecendo neste período aqui de perseguição. Na Inglaterra está tendo uma perseguição também, embora a igreja da Inglaterra ela já não é mais a igreja católica, já é a igreja anglicana que está surgindo aqui, mas é uma igreja que teve uma reforma que partiu do Estado e não dos reformadores. Tem dois grupos aqui na Inglaterra, então nós temos o grupo dos anglicanos, que é aquela religião que está denominada pelo Estado, é o rei que determina quem vai ser o corpo litúrgico, a liturgia da igreja, não muda muito também daquilo que já era usado pela Igreja Católica na parte da liturgia, mas o poder parte do Estado, do rei da Inglaterra. E junto com isso, na Inglaterra está surgindo um grupo que nós chamamos de puritanos, que são grupos que viveram a reforma e querem continuar purificando, por isso puritanos, purificando essa reforma protestante que não pare justamente naquilo que era proposto pela igreja anglicana. E esse grupo dos puritanos, ele acaba sendo muito perseguido pela igreja anglicana. E a família do Charles Spurgeon foi muito perseguida nesse tempo. Muito perseguida porque eles seguiam uma linha de reforma dos puritanos e seguiam querendo reformar aquilo que a igreja trazia, que a igreja anglicana queria. Eles queriam mais além, eles queriam que os dogmas fossem purificados, ou seja, que a palavra do Senhor fosse mais purificada. Então, o Charles Spurgeon ele é conhecido como o príncipe dos pregadores e também como o último dos puritanos. E aí, todo esse período histórico que está acontecendo, nós vamos ver que antes do Charles Spurgeon, nós temos um muito conhecido, que é o John Bunyan, que eu já fiz uma live contando a história dele. Mas por que eu quero mencionar o John Bunyan? Porque o livro dele mais conhecido, talvez, até hoje, que é O Peregrino,
fez um grande diferencial na vida do Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon leu o livro Peregrino quando criança. Ele chegou a ler mais de 100 vezes esta obra, então foi algo que lhe chamou muita atenção e que teve um impacto profundo. E nós sabemos que o John Bunyan foi um pregador, foi um pastor que começou a pregar sem autorização na igreja anglicana e por causa disso ele foi preso durante muitos anos. E a obra O Peregrino, como outras obras dele, foram escritas na prisão. E este homem que escreveu as prisões, a palavra não estava presa, tanto que passou gerações e pessoas foram tocadas por algo que ele escreveu. O Charles Spurgeon, ele nasceu em 1834, ele era o primeiro de 16 filhos da sua família. Como ele já vinha de família puritana, o avô dele já era um pastor que era de uma igreja congregacional na época. Existiam muitas essas igrejas congregacionais, que não era uma igreja que tinha um nome, uma placa, era uma igreja congregacional, era que ficava localizada em uma rua determinada, então havia um ministro ali, alguém que pregava, geralmente ou eram metodistas nesse período, ou eram derivados dos ramos dos reformadores puritanos, presbiterianos, huguenotes. Mas o Charles Spurgeon, então o avô dele, o James, ele já era um pastor nessa época. E quando ele nasceu, Charles Spurgeon, a família logo em seguida, com 1 ano de idade, se muda da região onde ele nasceu e vai deixar o Charles ainda com 1 aninho de idade com o avô. E é o avô que vai criar o Charles do 1 ano até os 5 anos de idade. E o avô dele tinha algo extraordinário na casa, que era uma grande biblioteca. E tinha muitos livros. Então, o Charles, ainda muito pequeno, foi alfabetizado e ele lia muito na biblioteca desse avô dele. Ele lia muito, ele era muito impactado por essas obras, ainda muito criança, de muita tenridade. Então ele aprendeu assim muito da palavra de Deus já muito pequeno. Com 6 anos, então, ele vai retornar para a família dele, vai retornar juntamente com os pais dele e vai continuar esse aprendizado. Aos 10 anos de idade acontece algo muito importante na vida do Charles Spurgeon, que é um pastor itinerante que vai estar pregando, Richard Knill, que vai estar pregando nessa região e vai trazer uma mensagem para ele, e ele com um menino ainda com uns 10 anos, e esse pastor lhe entrega uma mensagem de Deus, que esse menino, falando a respeito do Charles Spurgeon, que esse menino Deus usaria para falar a grandes multidões, que aquele menino ali pregaria a grandes multidões. Então, tem um relato até ainda que ele muito pequeno, lá com o avô dele, que o avô dele pregava e tinha um crente da igreja do avô que estava distanciado, estava bebendo em um determinado lugar, e o Charles, ainda pequeno, foi até o lugar onde ele estava, nesse homem bebendo, e fala com ele, né? Olha, você está entristecendo meu avô, e lhe exorta, dá uma exortação para esse crente que está afastado dos caminhos do Senhor. E aí esse crente, né, já se indigna com esse menino que está querendo exortá-lo, e vai até a casa do avô, e no caminho, ao invés de ele exortar, ele acaba sendo tocado por aquela fala daquele menino e ele se reconcilia com o Senhor. E aí o Charles, ainda quando criança, né, antes desse senhor chegar à casa do avô, disse: olha, avô, eu matei o velho homem. Então, ele tinha uma vontade de pregar ainda muito cedo. E Deus trouxe isso, né, usando pessoas, ferramentas, né, um pregador itinerante para dizer que esse menino pregaria grandes multidões. E ele, muito jovem, ele teve essa convicção da palavra de Deus. Mas ali pelos 13, 14 anos, ele andava nessa fase de sabendo, conhecendo, ele era um profundo conhecedor da palavra e tinha muito conhecimento. Estudou até 1848, provavelmente essa data, numa escola mais regular. Mas ele começou a aprender assim muito da palavra de Deus, e ao mesmo tempo que ele aprendia, ele tinha uma convicção que ele precisava ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Ele precisava ser transformado pelo Evangelho, porque ele queria conhecer Jesus de verdade. Não era só o Jesus que ele lia nos livros, ele queria realmente, ele tinha uma convicção de pecados, e ele se achava muito pecador. E com 15 anos de idade, uma manhã muito fria, com uma nevasca muito grande, ele saiu de casa para ir para uma escola dominical, porque nessa época as igrejas elas funcionavam muito como escolas dominicais, havia um trabalho muito forte nesse aspecto. E o Charles, então, ele vai para a igreja, ele vai
Só que, como está uma nevasca muito grande, ele se direciona para ir para a congregação, e aí ele acaba parando numa igreja metodista na época. E nesse dia, nessa igreja metodista, como estava essa nevasca muito grande, o pastor não pôde ir para a igreja, porque ficou impossibilitado de chegar até o local do culto. Mas tinha um diácono na igreja, que naquele momento ali, como o pastor não pôde ir no culto, como o pastor não pôde estar lá para pregar, esse diácono então tomou o púlpito e começou a pregar a palavra de Deus. E esse diácono vai pregar logo no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 22, que diz: olhai para o Senhor e sede salvos. E ele começou a pregar muito, e ele não tinha muita oratória, esse pregador, ele não tinha muita oratória, ele não sabia, esse diácono, ele não sabia falar muito bem, não sabia se expressar muito bem, mas ele começou a pregar muito nesse sentido: olhai para o Senhor e sede salvos, olhar para Jesus, olha para Jesus, ele verteu o seu sangue, e ele começa a pregar, e ele olha então para o Charles e diz assim: olha, jovem, olha para o Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, olha para ele para que seja salva a tua vida. E aí então o Charles Spurgeon se sente muito impactado com aquela palavra daquele diácono, e realmente ali naquele lugar ele aceita Jesus como seu salvador. E a partir de então ele passa a ter uma vida diferente com Deus, porque ele entende agora que o Senhor perdoa os seus pecados e ele pode ter uma vida com o Senhor. E ali ele começa a sua caminhada com Deus. E ele foi um jovem muito precoce. Então com 15 anos ele aceitou Jesus. Logo que ele aceitou Jesus, no mesmo ano, ele foi batizado, 3 meses depois que ele aceitou Jesus, em janeiro. Em maio de 1850, ele foi batizado, desceu as águas. Logo que ele desceu as águas, ele começou a trabalhar, entregando folhetos da palavra de Deus e também auxiliando na escola dominical. Começou a ensinar na escola dominical. Olha, um jovem muito cedo. Então, ele com 16 anos, foi quando ele fez o seu primeiro sermão, quando ele pregou o seu primeiro sermão com 16 anos de idade. E foi algo tão impactante assim que ele começou a pregar, e Deus começou a usar ele de uma forma tão grande, uma ferramenta nas mãos de Deus tão grande, que ele era convidado para pregar, e na congregação onde ele estava, logo em seguida, muito cedo também, ele foi convidado a cuidar daquela localidade, cuidar daquela pequena igreja. Com 17 anos ele passa a ser ordenado então a pastorado. Então muito jovem, ele assume uma congregação com 40 membros, em menos de um ano essa congregação vai a 100 membros. E então era alguém que realmente começou a trabalhar na obra de Deus, e ele tinha um desejo de aprender também. E um dia ele marcou para ir até o local, mas um seminário, né? Marcou para falar com o diretor do seminário, que ele queria ingressar no seminário para estudar. E aí, quando ele chega nesse seminário para estudar, a secretária, na hora da organização, acaba esquecendo ele na sala de recepção. Ele não é recebido para que ele pudesse entrar nesse seminário, nessa escola. E como ele não é recebido, para ele vai para casa, alguém no caminho. Eles se lembram que não haviam chamado ele, mas aí ele já está no caminho. E aí Deus vem ao coração deles assim: se você quer coisas maiores, então não vá para lá. E aí ele não teve uma formação de seminário teológico. Só que, ao contrário do que se pensa, o Charles Spurgeon, ele foi um homem muito culto, porque ele não foi para uma educação formal, acadêmica, de seminário, mas ele lia muitos livros. Ele era um homem, assim, um leitor muito grande. A biblioteca dele, na casa dele, depois que na vida dele ele chegou a organizar uma biblioteca com 12 mil volumes, 12 mil livros. Então era um homem extremamente que lia e que aprendia. Ele se debruçava muito para estudar a palavra, ele se debruçava muito para ler, para estudar. Ele tinha tanta capacidade de leitura que ele conseguia ler um livro de 500 páginas num período de 1 hora e lembrar do que ele leu. Então, um homem que tinha uma capacidade extraordinária de buscar. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha essa capacidade extraordinária de buscar, de estudar, de aprender, de ler, ao mesmo tempo ele tinha uma vida de consagração com Deus. Ele era um homem, assim como ele era conhecido como o príncipe dos pregadores, ele também era o príncipe de joelhos.
porque ele era um homem que estava sempre buscando a Deus. Ele era um homem que se debruçava a orar, era um homem que buscava o Senhor verdadeiramente, ele se colocava como Paulo, né, como o principal dos pecadores, e ele se colocava muito em oração, toda vez que ele subia ao púlpito, ele orava pelo menos meia hora antes de pregar, ele estava de joelhos. E quando ele subia aos púlpitos, ele era um homem que quando ele se dirigia para pregar, ele já subia aos púlpitos, subia as escadas de chegar até o púlpito, sempre orando, né? Pedindo que o Espírito Santo falasse através da vida dele, que o Espírito Santo trabalhasse através da vida dele. Era um homem independente de Deus, com certeza. Então, muito jovem, ele já estava trabalhando na obra de Deus. E a partir dos 20 anos, ele foi então convidado para pastorear uma igreja, mas ele sai da região rural, porque ele nasceu nessa região rural, e ele vai ser convidado para pastorear em Londres, que seria, na verdade, ali uma metrópole para a época, era algo muito grande. E aí ele assume uma igreja na época, que era uma igreja que tinha capacidade para 1.200 membros. Só que quando ele chega lá para pastorear essa igreja tem cerca de 232 membros só. Então ele começa a pastorear essa igreja, assim, em pouquíssimo tempo que ele começou a pastorear essa igreja, 1.200 lugares foi pouco, lotou a igreja. Simplesmente foi algo extraordinário, começou a vir pessoas, ouviram ele pregar, porque ele era um pregador, assim, ele tinha uma grande oratória, mas era um homem que estudava muito, ele era um homem que dependia muito da unção de Deus, porque ele fazia os seus esboços, os esboços não eram muito grandes, mas a mensagem dele era algo extraordinário, ele ia no profundo, ele buscava, assim, palavras mesmo do Senhor, e Deus dava para ele mensagens, e ele era o pregador da cruz. Ele ia para o púlpito para pregar Jesus. Jesus era a ênfase da pregação. Então, pessoas aceitavam a Jesus através da pregação dele. Ele era um homem que se dedicou muito mesmo a pregar o evangelho, a pregar a palavra de Deus. Então, foi em pouco tempo essa igreja, onde ele começou a pregar ali em Londres, ela precisou passar por uma reforma porque não comportava mais os membros dentro da igreja. Não só a igreja, como acabava que as quadras, as ruas ao redor da igreja não tinha mais lugar. Então ele começou a ter que alugar lugares públicos de grande capacidade para que os cultos ocorressem até que a igreja passasse por uma grande reforma e pudesse receber mais membros. E aí locais públicos em Londres, que com capacidade de 10 mil pessoas, lotavam, e ele seguia pregando a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que é muito interessante na vida de Charles Spurgeon, que ao mesmo tempo que a fama dele cresce por ser um pregador, por ser um homem extremamente usado nas mãos de Deus, com uma grande capacidade, uma grande oratória, ao mesmo tempo que a fama cresce, não sobe a cabeça dele, não desce ao coração. Porque ao mesmo tempo que ele é um homem assim usado nas mãos de Deus, que as pessoas vêm para ouvi-lo pregar, ele é um homem que dedica toda a glória para o Senhor. Ele não se envaideceu em nenhum momento, e isso atingiu o coração dele, porque as pessoas estavam vindo para ouvir o Charles Spurgeon pregar. Era um homem que se dedicava, assim, a humildade no coração dele era muito grande. E mesmo assim, a tudo que ele arrecadava com os livros, porque as mensagens dele, cada sermão que ele fazia, ele pregava no domingo, na quinta-feira era publicado na época. Havia publicação de sermões. Então, os sermões que ele publicava iam para vários locais. Então, o valor que ele arrecadava disso, ele muitas vezes não usufruía desses valores, ele aplicava tudo na obra de Deus. Ele aplicava, depois eles organizaram várias entidades, orfanatos, escola de pastores, e ele utilizava isso para abençoar pessoas sem condições de estudar a palavra de Deus, que não tinham muitas condições. Ele utilizava tudo que ele arrecadava para abençoar outras pessoas. Então foi alguém que realmente se doou pela causa do evangelho. Então, a igreja, depois se tornou tabernáculo metropolitano lá em Londres. Foi uma obra muito grande, o tamanho da igreja, capacidade para 12 mil membros lá dentro, mas teve lugares onde ele pregou, que ele chegou a pregar, ele sem microfone na época, sem caixa de som, sem nada, só com a voz dele, ele chegou a pregar para 26 mil pessoas, para ouvir Charles Spurgeon pregar. Ele pregou em vários lugares. Ele pregou na França, ele pregou na Holanda, ele pregou na Escócia. Ele foi convidado para pregar na América, mas nunca aceitou.
mas tudo que ele pregava, ele era publicado, chegava um mandado de telégrafo para a América para que fosse publicado aqui nos Estados Unidos. Então, ele se tornou alguém assim realmente muito usado nas mãos de Deus. E lá onde ele estava, nessa região, essa igreja onde se organizou ali, ele era de denominação batista, mas muitas igrejas também não aceitavam ele pelos posicionamentos, ele foi muito criticado, principalmente nos Estados Unidos, porque ele era um homem abolicionista, ele era contra a escravidão. Então, isso acabou sendo muito... houve muita situação com ele, muita resistência àquilo que ele falava, a pessoa dele, houve muitas críticas por causa disso. E ao mesmo tempo, quando alguém é muito usado por Deus, sempre tem alguém que se levanta. E né, em uma dessas oportunidades, onde ele estava pregando num grande local, assim, com 10 mil pessoas, alguém grita no meio da multidão que há um falso incêndio na época, isso para acontecer mesmo esse tumulto, e as pessoas saem correndo, ele não consegue acalmar as pessoas na multidão. O resultado disso foram 7 pessoas que morreram e 28 ficaram feridas nessa confusão. Só que ao invés disso, destruir o ministério do Charles Spurgeon, não, Deus abençoou que as pessoas continuaram vindo e cada vez vindo mais ouvi-lo pregar. Ele casou também com Susana Thompson, foi também uma mulher muito, a companheira da vida dele, que os dois se amavam muito, eram pessoas assim muito ligadas um para o outro. Ela ficou gestante, ela teve gêmeos, o Thomas e o Charles, só que em decorrência desse parto, ela teve problemas muito sérios, ela ficou praticamente com problemas de locomoção, tentou fazer uma cirurgia que não foi bem sucedida, então muito pouco ela conseguia acompanhar, ela não conseguia se deslocar de dentro de casa, ela sofria com muitas dores. Mas ao mesmo tempo ela foi uma mulher que ombreou a causa junto com o seu marido, acompanhava eles, ajudava eles a montar os sermões, ela ouvia ele, ela cuidava dos filhos, ela tinha uma atenção muito grande e ela foi a pioneira num fundo, ela juntou dinheiro de economias dos dois dela, e montou um fundo de atendimento à literatura para pastores. O Charles, ele vai criar, né, uma escola de pastores para auxiliar pastores. Então, essas pessoas que vão para lá para estudar o pastorado, ele tem assim um mínimo de 6 meses que essa pessoa é observada para ver se pode estudar lá. Ele tem que passar pela sua própria congregação, que a congregação aprova o trabalho desse pastor. Então, era um local onde, inclusive, um brasileiro foi para lá, em 1870, se não me engano, para estudar nessa escola de pastores do Charles Spurgeon. Então, ele criou muitos, e a esposa também, e eles sustentavam orfanatos. Ele, inspirado, então, no George Miller, que nessa época tinha os orfanatos, ele também montou vários locais, várias casas de acolhimento, orfanato para meninos, orfanato para meninas, que nessa época era separado, né? Ele montou casa para atendimento a viúvas, ele montou uma casa de acolhimento para mulheres grávidas nesse período, solteiras ou que não tinham como se sustentar. Então, ele teve um trabalho muito grande, não só na obra de Deus, né, na pregação, mas também na parte assistencial da igreja. Ele trabalhou muito nessa questão. E foi algo assim extraordinário. Ele teve 3.653 sermões publicados e escreveu 135 livros. Que se hoje nós pudéssemos dizer assim, se nós ficássemos lendo da obra de Charles Spurgeon um pouco por dia, nós levaríamos 10 anos lendo tudo que ele escreveu. Porque foi um homem que, ao mesmo tempo que trabalhava, ele chegava a pregar de 8 a 12 sermões por semana. E claro que ele tinha uma luta muito grande na sua vida, que a partir dos seus 25 anos ele passou a sofrer de gota, artrite, reumatismo, e surgiu aí, depois ele vai descobrir que ele vai ter um problema renal muito sério, e isso vai ser algo muito pesado para ele. Ele vai sofrer de uma insuficiência renal crônica. Então vocês imaginem um homem que prega de 8 a 12 sermões por semana, alguém que está muito empenhado na obra de Deus, que tem uma escola de pastores, que está procurando ensinar a palavra de Deus, que está fazendo a obra do Senhor, e ele sofria de enfermidades muito grandes.
A questão da gota, do reumatismo e da artrite, a dor no corpo foi algo que é muito, muito sério, que levou ele a uma profunda depressão. Então, Charles Spurgeon, ele sofria muito de depressão em decorrência da dor, porque nós sabemos que existem enfermidades que trazem dor para o corpo que levam a uma depressão. A pessoa acaba se deprimindo, sofrendo de depressão em virtude de enfermidades, de dores no próprio corpo. Então, o Charles Spurgeon foi alguém que, desde os seus 25 anos, ele sofria muito disso. Isso, às vezes, até mesmo de pregar, era difícil para ele estar lá no púlpito pregando com tanta dor que ele sofria. Então, em alguns momentos, ele ia por recomendações médicas para o sul da França, que era mais quente um pouquinho que a Inglaterra, para se recuperar das crises que ele passava. Mas foi um homem assim que realmente se dedicou muito à obra do Senhor. Era um homem que não só é extremamente inteligente, um homem que estudava, ele chegava a pedir para os seus auxiliares chegar na biblioteca dele e se ele ia pregar sobre um determinado tema, ele pedia assim, olha, achem todos os livros que tiver na biblioteca de tal assunto, deixem lá organizados, e ele vinha e lia tudo que ele podia fazer primeiro, antes de chegar no sermão, para pregar a mensagem. Então, ele acreditava e ele entendia que ele precisava ter um preparo intelectual e era só uma parte daquilo que Deus podia usar, para que o Espírito pudesse usar ele depois, posteriormente, dentro daquilo que ele já tinha estudado, que ele tinha se esforçado, mas ele sabia que 50% do que ele poderia pregar, ele era muito preocupado. Essa escola de pastores visava muito a questão da dicção, da aparência do pregador, como é que o pregador deveria se portar, como é que o pregador deveria falar. Então, porque ele dizia assim, ó, que o despreparo do pregador poderia atrapalhar a unção do Espírito de Deus. Ao contrário, que quanto mais preparado o pregador estivesse, mais o fluir do Espírito de Deus poderia ocorrer de maneira mais importante naquele momento ali. Então, um homem que realmente se voltou para a obra de Deus, os seus filhos, a sua casa, eles faziam, mesmo com todo o envolvimento na obra de Deus, eles faziam cultos domésticos, não importava o lugar para onde ele era chamado para pregar, ele sempre levava a família e faziam cultos domésticos. Então, os filhos deles, depois um dos filhos sucedeu ele no ministério, no pastorado. Então, foi um homem muito usado nas mãos de Deus. Sofreu muita crítica, porque embora ele era um calvinista, ele não era um hipercalvinista, ele entendia muito o que era a unção de Deus. E ele foi muito criticado pelos calvinistas, porque ele era alguém que acreditava na unção do poder do Espírito Santo. Ele dizia que a oração e a ação do Espírito Santo era muito importante, que não adiantava ele ter todo o conhecimento se ele não tivesse mesmo a graça de Deus para pregar. Então foi um homem que realmente viveu a sua vida, a vida dele, aquilo que ele pregava nos púlpitos era resultado do que ele vivia no seu secreto, na sua busca com Deus e na sua comunhão com Deus, na oração. E ele escreveu algo muito importante que ele dizia assim, que a igreja que não ora é uma igreja que está morta. Uma vez perguntaram para ele qual era o motivo dele ter sucesso na pregação do púlpito. Aí ele apontou por uma das salas que estavam nessa igreja onde ele era o pastor, no tabernáculo metropolitano. Ele apontou para uma dessas salas assim, ó, o segredo de eu estar pregando nesse púlpito é porque eu tenho 300 pessoas de joelho orando, intercedendo pelo meu ministério, para que a palavra que sai da minha boca possa atingir os corações. Então era um homem que, ao mesmo tempo que ele estudava e Deus abençoava e ele crescia, podíamos dizer que ele foi um pioneiro das mega igrejas, porque foi uma mega igreja que ele estava ali pastoreando. Foi um homem que, assim, ao mesmo tempo que ele tinha uma fama, ou seja, que ele cresceu, que ele ficou conhecido no mundo inteiro, as pessoas vinham ver ele pregar, influenciou muitos pregadores. D.L. Moody, inclusive, foi influenciado pela própria pregação do Charles Spurgeon. Então, ele influenciou muitos pregadores da sua época, fez uma escola e, ao mesmo tempo que ele crescia, que ele era usado por Deus, isso não entrou no coração dele. Ele dava a glória ao Senhor. Ele permaneceu alguém, e isso nós vemos nos personagens da história da igreja, muitos que se envaideceram, mas ele permaneceu humilde no seu coração, sabendo que Deus fazia algo extraordinário por intermédio da sua vida, mas ele nunca tomou a glória para si, ele sempre creu na glória de Deus. Então, aos seus 57 anos já,
em decorrência, ainda jovem praticamente, mas em decorrência dessas enfermidades que ele sofria, dessa insuficiência renal, ele acaba falecendo na França. Depois ele é sepultado na Inglaterra, e no seu sepultamento, esse versículo que foi da sua conversão, né, foi o que ficou sobre a sua lápide, né, olhai para o Senhor Jesus e sede salvos, e aqui já Charles Spurgeon aguardando o retorno do Senhor. Então, foi alguém que realmente buscou muito a obra de Deus, desde muito cedo Deus tinha algo com ele, serviu ao Senhor fielmente, serviu ao Senhor com família, a família dele foi um exemplo de que realmente a obra de Deus, quando ela é feita de forma correta, cuidando da sua casa, cuidando do seu ministério, é algo muito importante quando o casal trabalha junto. Então, tudo nos entende a respeito da vida dele. E, ao mesmo tempo, um homem que sofreu muito dessas enfermidades, teve muita dor, teve muitos... inclusive, as pessoas... se falava muito quanto a isso, por ele sofrer dessas dores, e ele dizia que ele pregava mesmo com dor, porque ele queria impulsionar os seus alunos, queria motivar os seus alunos, porque muitos passavam pela mesma situação. E ele sempre dizia que a enfermidade que ele sofria, isso servia para que Deus trabalhasse na vida dele. Então, era alguém que reconheceu que mesmo na enfermidade que ele estava passando, mesmo nos problemas sérios que ele estava vivendo, foi alguém que realmente foi entregue nas mãos de Deus. E Deus fez algo extraordinário através da vida dele. Então, foi um homem que até hoje nós temos livros escritos dele, obras extraordinárias. Então, algo muito importante nós aprendermos com esses homens que entenderam que a obra da cruz era o centro da sua mensagem. O centro da pregação do Charles Spurgeon era a obra da cruz. Ele pregava Jesus, a mensagem dele era pregar Jesus. Hoje, hoje nós vemos assim muitas pregações que saem do eixo, pessoas que acabam trazendo mensagens mais quase que de autoajuda ou motivacionais, onde o homem é o centro, mas esses homens entenderam que Jesus era o centro da pregação. E então tudo da vida deles estava em Cristo, estava na palavra do Senhor, estava em crer no Senhor, estava em buscar ao Senhor, estava em viver, mesmo com a adversidade, mesmo com a dor, mesmo com o problema. Foram pessoas que se empenharam na obra de Deus. E isso para nós assim é um exemplo de entender que nenhum pregador pode ficar de pé no púlpito se ele não estiver de joelhos, primeiramente. Se ele não viver de joelhos, ele nunca vai ser um pregador de pé no púlpito. Então, isso é importantíssimo nós entendermos, que a vida dele era baseada nisso. Era muita busca ao Senhor, era muita oração, era uma vida de oração, era uma vida de comunhão com Deus. E isso não livrou ele de sofrer problemas, enfermidades, dificuldades e de sofrer acusações. Que muitas vezes ele era muito acusado por, inclusive, outros meios do próprio segmento batista da época. Então, ele sofreu muito com isso, mas nada disso impediu ele de continuar crendo no Senhor. E graças a ele, nós tivemos muitos pregadores também usados nas mãos de Deus e que realmente sentiram a presença do Senhor na sua vida. E para não ficar nas minhas palavras nessa noite, eu gostaria de ler no livro de Isaías. E no mesmo capítulo 45, eu estava lendo, meditei, e algo me chamou a atenção, que diz assim, no capítulo 45, versículo 2, assim: eu irei diante de ti, e endireitarei os teus caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei tesouros das escuridades e das riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Então, muitas vezes nós não entendemos, sabemos que nosso Deus, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus que nos chama, assim como ele chamou Charles Spurgeon, ainda criança, com 10 anos havia uma mensagem de Deus: olha, essa criança vai pregar, vai ser um pregador a grandes multidões, vai pregar o evangelho grandemente, Deus vai usar grandemente ele. Mas mesmo assim, Deus chamou ele, Deus usou ele, Deus mostrou para ele realmente o caminho. E aqui no versículo que eu li, a respeito do versículo 3, e dizia: eu te darei os tesouros escondidos. Os tesouros escondidos do Senhor. Hoje, as pessoas buscam glória, buscam fama, buscam riqueza, buscam o seu bem-estar, buscam tantas coisas. Mas os tesouros escondidos
que é aquela maravilha da palavra que o Senhor traz ao coração de alguém, Ele dá realmente aquele que busca o Senhor de Israel. Aquele que busca esse Deus verdadeiro, é aquele que nos chama pelo seu nome, e te darei dos tesouros escondidos. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos chamou para uma grande obra, assim como Ele chamou Neemias, olha, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, assim como Ele tem chamado, assim como nos chamou para pregar a palavra do Senhor, para fazer algo extraordinário, Ele concede, irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de ferro. É o Senhor que faz a obra. É importante nós entendermos que Ele nos chama para um grande trabalho, e isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas, tribulações, problemas, angústias, enfermidades, e às vezes nós até vamos sofrer muito mais por amor à obra de Deus, mas o Senhor está dizendo, olha, sou eu que vou na tua frente, sou eu que vou diante de ti. Será que se não fosse Deus na vida de Charles Spurgeon, será que ele pregaria a tantas pessoas? Porque a igreja, quando ele foi pregar naquela grande igreja que cabia 1.200 pessoas, tinham 200 membros. E antes dele era um teólogo que estava lá ministrando. Um homem que tinha grande sabedoria, talvez mais do que Charles Spurgeon. Mas Deus usou este homem, porque este homem se entregou verdadeiramente nas mãos do Senhor. E Deus conhecia o seu coração. Ia diante dele, e aqui diz a palavra, Senhor, irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro, portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Não há empecilho, não há portas fechadas quando Deus chama alguém para fazer a sua obra. Não há portas fechadas. Às vezes nós até podemos pensar, mas Deus tem algo, mas parece que não chega, e parece que a promessa do Senhor morreu. Não, é Ele que faz. E Ele que quer, e se Ele quiser soprar teu nome, se Ele quiser te levar a lugares onde tu não imagina, é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que envia, é Ele que prepara o caminho, é Ele que faz. A gente pode até pregar, pode até ter a parte do conhecimento, como dizia o Charles Spurgeon, eu posso me preparar no conhecimento, eu posso buscar, eu posso me capacitar buscando, porque realmente é preciso para buscar aprender mais. Mas se não é Deus que faz a obra, se Deus não estiver ali trabalhando no coração, se Deus não estiver ali atendendo a oração, se Deus não estiver ali fazendo a obra, não vai adiantar nada. Então é Deus que abre, é Deus que fala pelo seu Espírito Santo, que quando alguém prega, você fica pensando, mas que essa pessoa prega a palavra de Deus, que coisa que quando ela fala, Deus usa, porque é o Espírito Santo que usa, porque é o Espírito Santo que fala, e isso tudo é Deus. É Deus que faz a obra, é Deus que toca o coração. Às vezes a gente que prega, muitas vezes não tem noção de até onde a palavra do Senhor está indo, alcançando vidas e corações, até onde a palavra de Deus, porque não é eu, porque não é você, porque é o Espírito de Deus que faz, é Deus que faz, é Ele que diz aqui, me darei tesouro escondido. Muitas buscam tanta coisa e nós precisamos buscar os tesouros escondidos do Senhor. E só encontra tesouro escondido, só encontra as pérolas preciosas aquele que mergulha mais fundo para estar na presença do Senhor. E às vezes esse mergulhar fundo é necessário pagar o preço. Pagar o preço do negar o eu, pagar o preço de muitas vezes suportar a dor, a enfermidade, a dificuldade, muitas vezes a própria calúnia, muitas vezes pessoas mal intencionadas. Tudo isso faz parte, mas o mais maravilhoso que nós temos a entender é que o nosso Deus dá tesouros escondidos, aquele que busca das riquezas encobertas, aquela palavra que Deus traz ao teu coração, que às vezes ninguém entendeu, ou às vezes você mesmo não sabe, mas Deus traz algo riquíssimo, traz algo profundo que vai falar com pessoas, e aquela palavra vai chegar e vai alcançar vidas, e vai trazer uma mensagem, porque é Deus que traz. E é Deus que fala, e é aquele que busca esse tesouro escondido que o Senhor dá. E é Deus que faz tudo isso. É Deus que pode pregar um pregador que não é nem conhecido e talvez nunca tenha pregado e transformar ele em alguém capaz de pregar multidões. Por quê? Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. E o Senhor só dá tesouro escondido para aquele que busca para ele. É aquele que busca, aquele que quer. Aquele que está ali buscando o Senhor, os tesouros escondidos de Deus, Ele só dá para aqueles que estão realmente sendo alguém que está buscando ao Senhor verdadeiramente de todo o seu coração, de joelhos, e que entende que é chamado pelo Senhor. Então, nessa noite que o Senhor possa trazer ao teu coração essa palavra,
Possa estar trazendo ao teu coração essa mensagem, a história deste homem, de Charles Spurgeon, um homem verdadeiramente usado nas mãos de Deus, mas foi alguém que mesmo usado nas mãos de Deus, ele sempre entendeu que Deus tinha algo com ele e que a glória era do Senhor. Nada disso cresceu no coração dele e ele foi fiel até o fim, mesmo sofrendo enfermidade, mesmo sofrendo dor, mesmo sofrendo calúnia, mesmo sofrendo levante. Foi alguém que realmente buscou a presença do Senhor. E Deus dá o tesouro escondido àquele que busca. Verdadeiramente, o tesouro escondido está quem busca mais fundo, aquele que vai mais profundo na obra de Deus. Esse é que realmente está ali buscando a presença